Agradeço pelo convite de estar aqui nesta manhã para bendizer e adorar ao Senhor com vocês, amém? Deus me deu uma palavra, que essa palavra possa trazer conforto aos nossos corações nesta manhã, amém? Já pelos louvores nós já tivemos alguns atos proféticos neste lugar. Já tivemos a presença do Senhor falando conosco através dos louvores, através da ministração da oferta, né? E em um dos louvores o pastor William falou que você é boca de Deus neste lugar. E eu quero também te dizer que você é uma carta de Deus na sua casa. Não aqui neste lugar, porque aqui nós somos todos crentes. Aqui nós somos todos servos do Senhor, com ressalva daqueles que estão nos visitando. E se não for cristão, seja um cristão poderoso, fervoroso, cheio da presença do Senhor, em nome de Jesus, amém? E nesta noite eu perdi o sono, fui fazer as minhas anotações, fiquei até 1 hora, peguei a unção da pastora Esther aí, que gosta de escrever de madrugada, né? Eu gosto de escrever pela manhã. Só que eu perdi o sono, falei, Senhor, deixa eu descer já, fazer o que tem que fazer, e amanhã eu já estou tranquilo. E então você é uma carta do Senhor, carta viva. Só que há cartas que são para trazer boas novas, e há cartas que são para trazer coisas não tão boas. Qual carta você está sendo nesta manhã? Qual carta você está sendo nesta manhã? Não aqui na igreja, porque aqui eu estou te vendo sorrindo. Aqui eu estou te vendo cantando, adorando, louvando ao Senhor junto comigo. Mas lá na sua casa, qual carta você está sendo lá? A carta de boas novas ou a carta de palavras não tão boas? Amém? E eu gostaria de ler com você um texto que está em 2 Reis, capítulo 18. Senhor, venha sobre nós nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo, assim como já estava presente nos louvores, assim como está presente na oferta, esteja também presente agora na palavra, Senhor. Que os nossos corações se abram, que as nossas mentes, ó Pai querido, fiquem atentas à Tua presença e à Tua palavra. Que tudo aquilo que é bloqueio para entendimento da Tua palavra seja agora neutralizado e haja cura sobre as nossas vidas. Estamos, ó Pai querido, no mês de Shavuot, um mês onde o Senhor nos dá semente, onde o Senhor nos dá nutrição, onde o Senhor nos dá espada. Que neste mês, que nesta manhã o Senhor possa trazer isso sobre as nossas vidas e possamos, ó Pai querido, Te adorar e Te bendizer agora com a atenção que temos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Todos abriram? No 3º ano de Osias, filho de Eliá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos. E fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera, quando até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Nós estamos vendo aqui um rei novo, na sua maturidade, na sua idade, no início de uma carreira, no início de um reinado, no início de uma vida como um líder de uma nação, aonde o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores sobre ela.
Nós vemos aqui Ezequias começando o seu reinado e fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Começando o seu reinado e fazendo aquilo que faz com que os olhos do Senhor se voltem para Ele. Quando nós viemos para Cristo, nós deixamos algumas coisas e fizemos com que os olhos do Senhor se voltássemos para nós. Nós deixamos os ídolos que nós servíamos. Nós deixamos as concupiscências da carne que nós servíamos. E Deus se voltou para nós e nos olhou e viu que em nós havia algo soberano dele para nos fazer caminhar nessa terra. Só que há cartas, só que há palavras, só que há pessoas que estão do nosso lado, que estão no nosso meio, que muitas vezes vão falar conosco coisas que nós não gostaríamos de ouvir. Os nossos olhos muitas vezes vão nos mostrar coisas que nós não gostaríamos de ver. E eu comecei falando para você que você é uma carta viva do Senhor e que está escrito em você, o que as pessoas estão lendo quando olham nos seus olhos. Aqui Ezequias, ele está no período onde há um rei muito mais forte do que ele. Há um rei da Síria muito mais poderoso, muito mais numeroso em exército, em poder, em grandiosidade. E o rei da Síria, ele está aumentando a estaca do seu reinado, ele está aumentando o seu reino, ele está conquistando as terras vizinhas e fazendo com que essas terras vizinhas se tornem dele. Venham ser parte do seu reino, venham ser parte do seu governo, venham ser parte de algo que ele deseja, não que ele quer comprar, mas que ele quer tomar, ou por força, ou por violência, ou por medo. E muitas vezes nós entramos nessa visão, quando palavras vêm até nós e a gente ouve e traz isso para o coração, e quando ela não é boa, nós tememos. Nós tememos, nós ficamos com medo. É normal nós termos medo, porque somos seres humanos. E vemos as coisas acontecerem ao nosso redor. E muitas vezes nós não temos força sobre-humana para vencer essa palavra que vem até nós. Então nós nos abatemos. Aqui nós vemos Ezequias, um rei de idade mediana, começando um reinado. Eu e você, quando viemos para Cristo, eu não sei qual a idade que você veio, eu não sei o período que você estava, eu não sei o que aconteceu para você levantar a mão a esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não sei o que você estava passando para dizer: eu preciso deste Deus, eu preciso desse Senhor na minha vida, porque senão eu não irei aguentar. Ou pode ser que você nasceu no berço evangélico e vem acompanhando seus pais, mas você está acompanhando seus pais, você ainda não se decidiu ao Deus verdadeiro que os seus pais servem. E você vai precisar tomar uma decisão, porque você também é uma carta do Senhor escrita para outras pessoas. E esse homem, ele vem de um lugar, de um berço, aonde ele se torna um rei. Mas o reino que ele começa a fazer muda a visão de Deus para ele. Eu e você temos que mudar a visão de Deus para aquilo que fazemos, para aquilo que desejamos, para aquilo que queremos. Ou então nós iremos simplesmente fazer aquilo que desejamos e não iremos conquistar aquilo que Deus quer que conquistemos. A história vai dizer que Senaqueribe, ele envia um mensageiro, ele envia um homem até Ezequias, e esse homem começa a falar, esse homem começa a dizer que o rei da Síria quer este reino, quer aquele lugar para fazer parte do seu governo, da sua liderança, do seu reinado, das suas forças. E é aqui que eu quero falar com você. Cartas escritas por mãos humanas que muitas vezes têm nos ferido, e nós estamos ficando feridos sem saber o que fazer. Cartas escritas por homens e mulheres que vêm até nós e falam dos nossos filhos,
e falam das nossas filhas, e falam das nossas casas, e nós nos abatemos e ficamos fragilizados porque não sabemos o que fazer. Este homem, ele envia um mensageiro e Ezequias se abala. Ezequias, ele rasga suas vestes. Ezequias, ele fica perplexo com o que está acontecendo. E eu e você, como ficamos quando recebemos uma carta ou uma palavra de alguém que está ao nosso redor e diz que a nossa casa não é do Senhor, ou que a nossa casa vai ser tomada por uma pessoa que virá e levará os nossos, e levará aquele que nós amamos. O que nós iremos fazer? Pela cultura brasileira, nós muitas vezes falamos que nós somos resilientes, mas nós não somos. Muitas vezes nós não somos resilientes, muitas vezes nós deixamos as coisas acontecer, e aquilo vai acontecendo sobre as nossas vidas, e simplesmente a gente deixa as coisas acontecer, e no outro dia a gente levanta e passa por cima, sem resolver o que aconteceu. Nós não resolvemos as coisas que acontecem conosco, nós passamos por cima e vamos fazendo uma montanha sobre aquilo que ouvimos, sobre aquilo que vemos, sobre aquilo que está ao nosso redor e à nossa frente. Mas Ezequias, ele não passou por cima. Eu quero dizer para você, não passe por cima dos seus problemas. Enfrente-o e vença-os em nome de Jesus. Enfrente os seus problemas e vença-o em nome de Jesus. Não passe por cima, não vai deixando os problemas ficarem para trás, não vai deixando com que os seus problemas vão se acumulando, não vai deixando que esses problemas vão fazendo com que haja uma carga sobre a sua vida, que ao ponto de algum dia você não conseguir mais caminhar. Porque não será mais um problema, será vários problemas que você simplesmente passou por cima e não resolveu. Por ser que ele é um rei, e a carta vem até ele, e ele deve ter pensado: eu não posso agora mostrar fragilidade, eu não posso agora mostrar ao meu povo a fragilidade que eu estou sentindo, a fragilidade que eu estou tendo neste momento. Muitas vezes nós recebemos cartas que vai fazer com que nós venhamos ficar abatidos, mas aí nós nos colocamos de pé e falamos: não, eu não posso mostrar que isso me abateu, eu não posso mostrar que isso me fez cair ao chão. Muitas vezes nós temos pessoas nos nossos lares que estão fazendo com que haja lágrima dos nossos olhos, por não conseguir vencer, por não conseguir ajudar o problema que eles estão enfrentando, a dificuldade que eles estão passando, o momento que eles estão tendo hoje. Nós olhamos para aquilo, nós vemos aquilo diante dos nossos olhos, e isso nos abate, e a gente fala: o que eu irei fazer? Eu quero dizer para você, quando você não tiver nada para fazer, existe um Deus que pode fazer. Quando você não tiver força nenhuma para levantar o martelo e pregar o prego na parede, existe um Deus que vai levantar pessoas para ir até você, levantar o martelo e pregar o prego na parede para você. Você estava muitas vezes com a vida tranquila, e é isso que a gente ouve muitas vezes quando nós estamos evangelizando, ou quando nós estamos discipulando pessoas: mas pastor, quando eu não era da igreja, eu tinha dinheiro. Pastor, quando eu não era da igreja, eu tinha condições financeiras, eu conseguia comprar aquilo que eu queria, eu conseguia ter aquilo que eu desejava. Será que você conseguia mesmo? Será que você tinha tudo aquilo que você desejava realmente? Ou eram os cartões de créditos que você ia usando e depois lutava para pagá-los, e depois corria atrás para conseguir recursos para quitá-los? Pastor, eu era bem sucedido, as pessoas vinham até mim, as pessoas chegavam até mim e falavam que eu era importante, falavam que eu era uma pessoa bem sucedida, gostavam de estar comigo, e hoje parece que sumiram. Eu tenho um alerta para você: você não faz mais parte deste governo humano,
Você agora faz parte do governo celestial. E diante do governo celestial, pessoas irão se afastar de você, porque você não vai mais viver da mesma forma que você vivia. Você não vai andar do mesmo jeito que você andava, você não vai mais falar aquilo que você falava, e as pessoas irão se afastar de você, porque agora você tem que falar algo que está no reino de Deus, no governo de Deus. As palavras do governo têm que estar em você, têm que estar escrita no seu coração, para que quando as pessoas olharem para você, elas vejam o governo do Deus Altíssimo sobre você, e não mais aquilo que você era, não mais aquilo que você fazia, não mais aquilo que você trazia da sua cultura, dos seus pais, dos seus avós. Agora você está recebendo a instrução do governo celestial. E diante disso, você agora é uma carta que leva vida às pessoas. Você não é mais uma carta que leva a chamego. Você não é mais uma carta que bate nas costas. Você não é mais uma carta que fala coisas bonitas para que as pessoas não se entristeçam. Você agora é uma carta que leva a vida de Deus. E ainda que as pessoas se entristeçam, ainda que as pessoas se machuquem, a carta que você é a mesma que cura através do nome de Jesus Cristo. Mas assim como você, eu também me senti assim: Senhor, por que as pessoas foram embora? Por que as pessoas se afastaram de mim? Por que as pessoas me deixaram? E eu entendi o que está escrito em Salmo 1: não andeis mais na roda dos escarnecedores, porque aquilo que eles falam não pertence mais a mim, aquilo que eles proferiam não pertence mais a mim. As conversas que tinham naquele lugar não pertencia mais a mim. Agora eu pertenço a um Senhor. Agora eu pertenço a um Rei. E Ele está me instruindo. E Ele está me capacitando. E Ele vai te direcionar a ser pessoas bem-sucedidas através da palavra. Através deste reino celestial. A história vai contar que Ezequias foi um bom rei. A palavra está dizendo que Ezequias foi um bom rei. Só que mesmo os bons reis têm momentos difíceis. Até mesmo bons cristãos têm momentos difíceis. Até mesmo bons cristãos têm momentos de solidão, têm momentos de estar sozinho. Momentos, não vidas. Momentos passam, vidas não. Momentos são deixados, vidas não. Mas a gente nós parecemos que entramos num problema e aquilo parece que vai durar a vida toda. E nós não conseguimos sair, nós não conseguimos deixar. Mas a palavra está dizendo que ele foi um bom rei, e sendo um bom rei, ele teve um momento difícil. Ele teve um momento onde ele tinha que tomar uma decisão. Ele teve um momento onde ele tinha que prostrar-se diante do Deus que ele servia e dizer: Senhor, e agora? O que eu irei fazer? Algumas coisas que mexem com o mundo espiritual também mexem com o mundo físico. E muitas vezes nós ouvimos as coisas acontecerem, mas por estarmos tão ligados ainda a este mundo, nós não damos importância. Nós vemos as coisas acontecerem diante dos nossos olhos, e por estar ligado a este mundo, nós não damos importância. Nós não sentimos empatia pelas pessoas. Nós não sentimos o amor de Deus pelas pessoas, e parece que aquilo que está acontecendo aos nossos olhos é normal. Pode ser que se ele falasse ao seu povo, as pessoas iriam achar que era normal, porque era um rei poderoso, porque era um rei grandioso, porque era um rei soberano em número. E se ele falasse com o seu povo: olha, o povo está vindo, o exército está vindo, e ele quer tomar a sua casa, ele quer tomar aonde você mora, ele quer fazer de você um escravo. Ele quer fazer de você uma pessoa que vai ser levada para um outro lugar, para o servir.
pode ser que pessoas iriam se levantar e ia dizer: mas rei, isso é normal. Aconteceu com Jerusalém. Ele acampou os exércitos dele de frente de Jerusalém, rei. E ele ficou lá 3 anos. E Jerusalém teve que ceder. Jerusalém teve que abrir as portas. Jerusalém teve que deixar ser levado para onde ele estava querendo levar aquele povo, rei. É normal. Assim está a minha e a sua vida muitas vezes. Quando as palavras vêm até nós, a gente acha que é normal. Só que com Deus não há nada normal. Com Deus há um Deus poderoso que vai falar que isso não é normal e que Ele vai te guardar, que Ele vai te proteger, que Ele vai te livrar, que Ele vai te dar vitória. Porque para Ele não é normal nós sermos levados cativos novamente pelo inimigo. Pode ser que para você seja, mas para o seu Deus não é. E Ele vai lutar até o último minuto pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Ele vai lutar ainda que você não lute. Ele vai se colocar de pé ainda que você não se coloque. Ele vai levantar pessoas para orar por você ainda que você não tenha forças para orar. Ele vai levantar pessoas em nome de Jesus. Mas o que está em jogo não é somente um reino, mas são famílias. Quanto que você tem demonstrado o amor seu para a sua família diante do seu Deus? Quanto você tem se levantado para dizer: Senhor, essa é a minha família. Satanás está vindo com toda a força sobre ela, mas esta é a minha família, Senhor. Satanás está pegando os meus e levando para lugares que eu não gostaria que eles fossem. Senhor, é a minha família, Senhor, é o meu filho, é a minha filha, Senhor, é os meus irmãos. Senhor, são parentes meus, fazem parte da minha casa, fazem parte da minha convivência. Quantos de nós estamos se levantando e dizendo para Deus: Senhor, faz parte da minha família. Para alguns vai ser normal você se levantar e as pessoas dizerem: é normal eles irem para este lugar, é normal eles falarem isso. Mas para Deus não é normal. 2 Reis capítulo 18 verso 28 vai dizer assim: então rei de Isaac se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouve as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar das suas mãos. Pessoas do nosso meio, pessoas que convivem conosco, pessoas que sabem o que nós gostamos, pessoas que sabem a forma que nós falamos, pessoas que sabem a forma que nós nos vestimos. Aqui está falando que ele falava em judaico. Ele sabia como o rei se comportava, ele sabia como o povo se comportava, ele sabia o que o povo gostava de ouvir. Ele não chega falando no linguajar da Síria, ele não chega falando no linguajar do rei Ezequias, do rei da Síria, mas ele chega falando em judaico. Ah, mas é normal, o seu Deus entende. Ah, é normal, isso aí que está acontecendo, o seu Deus ele entende, ele vai deixar isso aí por um tempo, mas depois vai tudo voltar ao normal. Ele vem com esse linguajar. Não adianta, ó rei, você falar para o seu povo, confiar em você e no seu Deus, porque nós viremos. É normal todo mundo passar por enfermidade, é normal, mas também é normal todo mundo ser curado pelo Deus que nós servimos, ou não é normal? Porque é normal passar por enfermidades, porque é normal passar por problemas, e porque não é normal eu orar ao meu Deus e Ele trazer cura sobre a minha vida? Porque não é normal eu orar ao meu Deus e Ele me tirar desse problema que eu estou passando? Isso deveria ser normal para nós agora, isso deveria ser o nosso linguajar. Você está passando por isso, eu conheço um Senhor
que quando Ele vem, Ele cura, Ele sara, Ele transforma, Ele traz mudança no caos, Ele traz mudança no que você está pensando, Ele traz revelação sobre aquilo que você ainda não conhece. Isso tem que ser normal para mim e para você. E não ir na fala desse homem que nos conhece. E não ir na fala do homem que está do lado da nossa casa como vizinho. E falar, eu ouvi alguns gritos aí nesta noite. Mas isso é normal, isso acontece em qualquer família. Na minha família não. Foi um ato que aconteceu, mas na minha família não. Foi algo que aconteceu esporádico, mas na minha família nós falamos em nome do Senhor. E aquilo que é confusão vai embora. Pode ser normal na sua, pode ser normal na sua família, mas eu conheço um Deus que aonde há caos, Ele traz paz. Aleluias. Eu conheço um Deus que aonde há tribulação, aonde há briga, aonde há desunião, quando Ele vem, Ele traz união, Ele traz paz, Ele traz amizade, Ele traz o companheirismo, Ele nos coloca de pé para vencermos todos os obstáculos em nome de Jesus. Aleluias. Esse rei não podia falar ao seu povo, mas aí vem esse homem e consegue entrar, e consegue falar, e começa a falar diante daqueles homens em judaico, e aqueles homens começam a ouvir. Então o rei para e fala, olha, vem aqui 2 pessoas, vai até Isaías, eu preciso que vocês vão até Isaías. Isaías 37, para não ficar nas minhas palavras, vão até Isaías. Isaías 37, 6, vai dizer assim: dizei isto ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais o servo do rei da Síria blasfemaram contra mim. Deus manda pessoas até Isaías. E quando essas pessoas chegam até Isaías, Isaías já estava em conexão com o Senhor. Isaías já estava ligado com o Deus Altíssimo. Eu e você temos que estar ligados com o Deus Altíssimo, que quando vierem as palavras, na mesma hora, no mesmo instante, tem que vir isso ao meu e ao seu coração. Não temas, não temas. Ainda que estejam falando essas coisas, não é contra você, mas é contra mim. Deus, Ele entra na sua e na minha causa. Deus, Ele entra na sua e na minha causa. Deus, Ele vai pegar a sua causa como sendo dele. Deus, Ele vai pegar a sua causa, Ele vai pegar o seu problema quando sendo um problema dele. Foi isso que Ele falou. Não temas, por causa das palavras que ouviste, mas as quais o servo do rei da Síria blasfemaram contra mim. Mas o homem não falou nada. Ele só falou que o rei da Síria estava vindo, para o povo não crer em Ezequias. Mas Deus pegou aquilo e falou, é contra mim que você está vindo. Não é contra essa pessoa, não é contra este lar, não é contra essa família, não é contra esse povo. É contra mim que você está vindo. E por você vir contra mim, eu me levanto a favor dele e dela, para que você não entre nesta cidade, para que você não entre nesta casa. Deus, Ele guarda a sua casa e a minha casa. Deus, Ele guarda os seus e os meus. Deus, Ele nos guarda. Deus, Ele nos guarda. Aleluias. Oh, glórias. Em quem está a sua confiança? O que está sendo escrito no seu coração? O que está sendo escrito na sua mente? O que está sendo escrito nas suas vestes? O que está sendo escrito quando você abre os seus lábios para falar? O que está sendo escrito?
Deus, Ele quer escrever algo sobrenatural sobre a sua vida. Só que para isso você precisa não temer, que é o mais difícil, não é? É o mais difícil, porque todas as vezes que vem algo sobre nós, primeira coisa que fazemos é: Senhor, eu não tenho força. Senhor, eu não consigo. Senhor, isso não é para mim. Senhor, tem certeza que isso vai acontecer? Tem certeza que isso está acontecendo? Nós nos colocamos numa posição de não ser servo de Deus, porque nós estamos diante de um Deus que pega a nossa causa e fala: não temas. Não importa o que vem sobre mim, sobre você, a primeira coisa que tem que acontecer é: eu conheço um Deus que diz para mim: não temas, não temas. Não temas o que falaram a respeito do seu lar. Não tema o que falaram a respeito da sua saúde. Não tema o que falaram a respeito do seu serviço. Eu sou Deus sobre você. Eu sou Deus sobre a sua casa, sobre a sua saúde e sobre o seu serviço. Eu sou Deus sobre você. Aleluia. Pegue o que você tem de mais precioso, que é a fé em Deus. Está tão escasso, né? Nós temos essa fé em Deus. Isso está se tornando tão precioso. Isso está se tornando tão raro nos dias de hoje. Uma fé que não se abala, uma fé que não treme, uma fé que não palpita a outras cogitações. Uma fé que tem a certeza de que Deus irá agir no nosso conflito. Pegue o que você tem de mais precioso, que é esta fé, ainda que ela seja do tamanho de um grão de mostarda. Vocês já viram o grão de mostarda, o tamanho que é? Ainda que ela seja do tamanho do grão de mostarda, mas quando ela arrebenta aquelas rochas, quando ela quer nascer, quando ela está brotando, ela sai daquelas rochas que as sufocam, que as prende, e ela vai arrebentando, e ela vai pegando as fendas, e ela vai crescendo como uma árvore poderosa, e ela vai crescendo e tomando forma, e tomando corpo, e tomando grandeza, e tomando atitude. Essa tem que ser a minha e a sua fé. Ela pode ser pequenininha, mas quando você conhece o Deus grande que você tem, ela se torna poderosa. Aleluias. Tudo que temos vem do Senhor. Ou ainda você está conquistando com os seus braços? Tudo que temos vem do Senhor, ou você ainda está conquistando com o seu braço? Você ainda não aprendeu que agora o braço do Senhor está sobre o seu? Tudo que temos ainda vem do Senhor, ou você ainda está conquistando com as suas pernas? Você ainda não entendeu que Ele é as suas pernas? Tudo que temos vem do Senhor, mas ainda eu estou conquistando pela minha intelectualidade. Eu estudei, eu fiz faculdade, eu mereço isso. Deus é quem está te dando sabedoria, Deus é quem está te dando conhecimento, Deus é quem está te dando vida para que você esteja de pé todos os dias, para que você exerça aquilo que Ele te chamou para exercer. Vá e dê frutos, seja uma carta viva, vá e dê frutos. Oh, aleluias, aleluias. Ainda que você não tenha força, ainda que você se sinta fraco, nós temos que fazer como Ezequias fez. Lá no capítulo 37 do verso 1 vai dizer assim: tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Você não vem neste lugar à toa.
Você não entra por essas portas à toa. E se você está entrando assim hoje, você vai aprender que quando você vem aqui é para um propósito, é para algo acontecer na sua vida. E quando Deus ele entra para fazer algo, ele não faz pouca coisa, ele faz tudo por completo, tudo perfeitamente. Quando você entra pelas portas, o único pensamento que você tem que ter é: eu irei falar com o meu Deus. Pode estar um caos lá na sua casa, pode ter fechado a porta de emprego, pode ter recebido uma carta de um diagnóstico médico, mas quando você entra naquela porta, você tem que dizer: eu irei falar com o meu Deus. Eu irei falar com o meu Deus. Eu não vou falar com o vizinho, eu não vou falar com o meu melhor amigo, porque todo melhor amigo tem um outro amigo. Eu irei falar com o meu Deus, porque eu sei o que Ele pode fazer por mim. Ezequias, ele não vai a vizinho, ele não vai a outro rei, ele não vai aos seus súditos, simplesmente ele entra na casa do Senhor. E o Deus dele, e o Senhor dele o atende. O meu Senhor e o seu Senhor vai te atender quando você entender que é na casa do Senhor que nós colocamos as nossas petições, que nós colocamos as nossas orações, que nós nos entregamos a Ele por completo e totalmente. Aleluia. Mateus 6,6 vai dizer, Mateus 6, verso 6 vai dizer para nós entrarmos nos nossos aposentos, fechar a porta e orar ao Senhor. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, oras ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Ele não está falando: olha, você recebeu uma carta, vá até o vizinho, conte para ele o que está acontecendo. Olha, você perdeu um emprego, vai até aquele seu colega que tem uma empresa, conte para ele que você está desempregado. Não, ele está falando: vá até o seu quarto, dobre os seus joelhos, e o seu Pai que te vê em secreto, ele te vê, ele não te ouve, ele te vê, ele te vê. Quando aquele homem chegou para falar a respeito do rei da Síria, ele não ouviu aquele homem, ele viu aquele homem, e prontamente ele levantou Isaías e falou: não temas, digas ao rei, não temas. Deus te vê, Deus está vendo o que você está fazendo. Pessoas nas ruas estão vendo quem você é, porque eu e você somos cartas vivas, falando de um evangelho vivo, falando de um evangelho poderoso, falando de um evangelho majestoso, grandioso, sobre um Deus majestoso e grandioso. Se o louvor for subir, pode já estar vindo. O Senhor que vê, Ele está vendo o seu problema e a sua dificuldade. O Deus que vê, Ele está te vendo. O Deus que vê, Ele viu Ezequias na casa dele orando e buscando a sua presença. E então ele tomou uma atitude. Então ele se levantou. E aquele exército grandioso e numeroso foi dizimado em uma noite. Deus pode fazer com que o seu problema seja tirado da sua vida em uma noite. Deus pode fazer com que o seu problema, com que a sua dificuldade seja arrancado da sua vida em uma noite. Pode o choro durar a noite toda, mas pela manhã o seu Senhor estará ali para te dizer: você venceu. Você venceu, você venceu, você venceu. Você venceu. E engraçado é que a glória muitas vezes vai para as pessoas, e nós esquecemos de dar a Ele a glória, a honra, o louvor e a majestade. Quando você vencer, dê a Ele a honra, a glória, o louvor e a majestade, porque é Ele que vai pegar a sua causa. Aleluias. Jesus, Ele se entrega por mim e por você.
Deus aqui, Ele colocou na causa de Ezequias e falou: essa causa é minha. Essa causa é minha. Não é sua, ó rei, é minha. Jesus, Ele se colocou em uma causa por mim e por você. Ele falou: eu vou, Pai, essa causa é minha. O Senhor quer as criaturas que o Senhor criou de volta. Eu irei passar o que deve passar. Eu irei fazer o que deve ser feito. Eu irei colocar nesta causa para que essas pessoas sejam entregues novamente ao teu reino, ao teu governo, à tua ordem. Eu irei. Jesus se entregou por mim e por você quando nós não podíamos entregar-se a si mesmo. Ele vem e se entrega para morrer numa cruz, para trazer para mim e para você uma nova vida. Até quando você vai viver a vida que você vivia passada? Jesus já te deu uma nova vida. Deus deu uma nova oportunidade a Ezequias, eliminando aquele exército. Jesus veio e está nos dando uma nova oportunidade de vida. Até quando você vai viver da mesma forma que você vivia? O novo governo tem que prevalecer na minha e na sua vida agora. Uma nova ordem, um novo princípio, um novo recomeço, um novo pensamento. Tudo novo, tudo novo. E se você não está vivendo o novo do Senhor, começa hoje. Vá até o Senhor hoje na casa do Senhor, diga para Ele: Senhor, eu não estava conseguindo. Senhor, eu não estava conseguindo. O Senhor estava lá porque eu gostava das músicas, porque eu gostava do amigo que estava do meu lado, mas eu quero gostar é do Senhor. Eu quero que o Senhor seja o meu melhor amigo. Eu quero que os meus lábios se abram para mim dar louvores a Ti e não às pessoas que estão ao meu redor. Eu quero gesticular, eu quero levantar os meus braços, eu quero chorar na Tua presença, eu quero sentir o Teu poder. Não importa quem está do meu lado, importa que o Senhor está sobre mim. E é para Ti que eu vou à casa do Senhor, é para dar a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade. Um novo tempo, um novo começo, uma nova oportunidade. Não é normal as coisas acontecerem e a gente achar que é normal. Não é normal. Quando as coisas vierem sobre você e aquilo te abalar, não é normal. Deus vai entrar com providência sobre aquilo que você está passando, que você está sentindo, porque é Ele quem traz a cura, é Ele quem traz o renovo, é Ele quem traz a graça do Senhor sobre mim e sobre você. E para encerrar, eu quero ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 3, verso de número 2. Aleluia. Glória a Deus. Vós sois a nossa carta, escrita em novo coração, conhecida e lida por todos os homens. Eu e você somos a nova carta, escrita e lida por homens que passam por mim e por você, que nos olham, que nos observam, que falam e se perguntam: até quando ele vai ficar nessa vida? Até quando ele vai permanecer nessa situação? Até quando ele vai continuar vivendo o que ele está vivendo? Eu e você somos a nova carta do Senhor, estando já manifestos com cartas de Cristo, produzidos pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus. Deus está em você. Deus está escrevendo um novo começo, um novo caminho, uma nova palavra, uma nova ordem, em nome de Jesus. E tem uma canção que diz que é Ele, é por Ele, é para Ele que eu me desgasto. Às vezes as pessoas se perguntam: como é que você pode ser pastor? Como é que você pode aguentar o que você aguenta? Não sou eu, é Ele, é Ele. É Ele que nos faz aguentar, é Ele que nos faz caminhar,
É Ele que nos faz andar, é Ele, é por Ele, é para Ele que estamos aqui. Você está aqui, não é por você, mas é para Ele. Quando nós entendemos isso, Ele levanta sobre a nossa casa e faz as coisas acontecerem, em nome de Jesus. Se coloque em pé. Eu quero orar com você, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui nesta manhã. Estar aqui adorando a Deus com vocês e dizer que o nosso Deus vai se levantar nas nossas lutas e nas nossas batalhas e fazer com que as nossas lutas sejam as lutas dele, e Ele vai dar uma solução para as lutas que nós estamos passando. Senhor, nós estamos num mês onde o Senhor está movendo, onde o Senhor está se movendo, onde o Senhor está trazendo semente para as nossas vidas, onde o Senhor está trazendo uma nutrição espiritual, onde o Senhor também está trazendo espada. O Senhor que dá semente, o Senhor que dá nutrição, o Senhor que guerreia as nossas guerras. Nesta manhã eu quero pedir ao Senhor, venha sobre as nossas guerras, Senhor. Venha sobre as nossas lutas, ó Pai. Venha sobre aquilo que está acontecendo no nosso lar, que está acontecendo na nossa família, meu Deus. Tenha misericórdia. Assim como o Senhor interviu sobre a vida, sobre aquele povo de Judá, intervenha sobre a nossa casa, Senhor. Intervenha, Senhor, sobre aqueles que se levantam para nos levar para outros lugares, para nos levar para outras regiões, para nos levar, ó Pai querido, a lugares onde o Senhor não está. Meu Deus, eu quero permanecer aonde o Senhor está. Eu quero permanecer, ó Pai querido, aonde o Senhor está, ó Pai. Venha sobre nós, ó Deus, em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa manhã que quer entregar sua vida a Jesus, quer se reconciliar com o Senhor? Levante as tuas mãos. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, ou você ainda não entregou sua vida a Jesus, estenda as mãos onde você estiver, que eu mando um obreiro ir até você, orar por você. Um obreiro aqui, por favor. Glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Levante a mão onde você estiver. Ou você se sente fraco espiritualmente, você quer que alguém vá até você e ore por você? Levante as suas mãos que eu peço para alguém ir até você. Tem alguém que está se sentindo fraco espiritualmente? Aleluia! Peço que alguém vá até você agora. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Aleluia! Tem mais alguém? Aleluia! Quer entregar sua vida a Jesus nesta manhã? Sente fraco espiritualmente, glória a Deus. Vê se tem alguém do seu lado, irmãos. Fale com a pessoa que está ao seu lado. Sai do teu lugar, vem até a casa do Senhor. Aleluia, receba do Senhor a graça, o poder. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai. Escreva o nome dos teus filhos no livro da vida, Pai. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Tu és soberano, Pai. Tu és soberano. Ora, lava, churianda, lava. Aleluia. Por Ele que eu estou passando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria.
Estenda as mãos para cá, vamos orar por esses novos irmãos. Estenda as mãos para cá. Querido Deus e amado Pai, sustenta-os na tua fé, Senhor. Sustenta-os na tua graça, Senhor. Que eles possam ser apaixonados, Senhor, e amar o Senhor acima de todas as coisas, ó Pai. Não importa o vendaval que eles venham enfrentar, mas que eles entendam que com o Senhor vai ser muito mais fácil, ó Pai. Que com o Senhor eles vão ser vencedores, ó Pai. Não tem como dar errado quando o Senhor está conosco, ó Pai. Não tem como ser destruído quando o Senhor está conosco. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, dê alicerce, Senhor, dê raiz profundas na vida dos teus filhos, para a glória do teu nome. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. Recebam um abraço do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias e vida. Soberano. Soberano em poder e virá. E o governo está nele, mesmo ele traz consigo a sua recompensa, ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele, mesmo ele traz consigo a sua recompensa. Amém. Deixa eu contar para você rapidinho o testemunho dessa música. Coloca lá, por ele estou gastando a minha vida. O autor dessa música, ele era uma pessoa que tinha muito dinheiro, ele era, no mundo aí fora, ele tinha tudo. E ele disse que quando ele compôs essa música, ele não compôs essa música para fazer sucesso. Era uma música que ele escreveu para ele. Porque ele tinha tomado uma decisão de largar tudo que o mundo ofertava para ele e vir para o Senhor. Então ele tinha tomado a decisão de que a partir daquele momento ele ia gastar a vida, o tempo dele para o Senhor, que ele já não queria mais esse mundo. E ele falou que foi uma música assim muito pessoal que ele fez para ele. De repente um amigo pegou, o outro pegou e essa música viralizou absurdamente. Então muitas vezes quando a gente canta essa música, a primeira vez que eu cantei eu fiquei meio estranha. Porque eu estou no ministério faz mais de 25 anos e claro que teve um momento que eu falei, puxa, eu podia estar fazendo outra coisa, conquistando outras coisas, não deixando de servir a Deus, mas não sendo pastora. Mas aí depois a gente volta à realidade da vida e eu falo assim, Senhor, eu acho que eu não gastei, eu estou ganhando a minha vida. Para mim, eu colocaria uma outra letra nessa música. Eu colocaria assim, é Ele, por Ele que eu estou ganhando a minha vida, ganhando tudo por amor e com alegria. Mas é uma música pessoal dessa pessoa, porque é difícil, mas eu estou ganhando a minha vida servindo ao Senhor. Porque tem um versículo em Mateus que fala assim, que aquele que perde a sua vida, vai achar. Aleluia! Então eu estou ganhando, eu não estou gastando. Eu estou ganhando, amém? A minha vida. Vamos mudar a letra, vamos fazer outra letra para nós agora, vamos lá. Toca lá, Pedro, tira o gastando e o perdendo e põe ganhando. Vamos lá, em nome de Jesus. Por Ele que eu estou ganhando a minha vida, ganhando tudo por amor e com alegria, dono
Ele, você ganha. Você não perde, você ganha. Você ganha com Ele em nome de Jesus, amém? Então, nós vamos cantar diferente aqui na igreja agora, toda vez. Vamos ganhar, nós não perde, a gente ganha. Amém? Você ganha uma vida nova. Você ganha alegria, você ganha paz. Você ganha com Ele em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Que você tenha uma semana embaixo da graça. Que a sua semana seja uma semana poderosa. Já foi profetizada aqui neste altar. Que a nossa semana será uma semana de vitória. Teremos uma semana embaixo da graça do Senhor. Tudo vai dar certo em nome de Jesus. E aquilo que não estiver dando vai terminar tudo bem, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor abençoe a tua semana em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê shalom. Vai na paz do Senhor, Deus te abençoe. Abraça a pessoa que está ao teu lado. Dê um dia de vitória para ele em nome de Jesus.